Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 7ª aula, né? A ideia hoje a gente vai estar finalizando algumas das atividades. Deixa eu passar o roteiro para vocês, o que a gente está fazendo na aula de hoje. E, essencialmente, eu vou trazer um pouco da revisão do que foi feito até a semana passada. Vou dar, em 10 minutos, algumas instruções do que a gente vai estar fazendo hoje e amanhã, né? Como um complemento da discussão quanto à questão das narrativas, né? Também, então, ao longo do processo, o que a gente vai fazer é, essencialmente, finalizar aquela atividade da semana passada, né? As formas das narrativas, e aí eu vou dar um tempo para vocês, da ordem de 40 minutos, para a gente fechar, né, essas histórias. E vamos terminar, então, com a contação de histórias. Eu estou muito curioso para saber o que é que aconteceu em cada um dos grupos, o que é que vai acontecer ainda hoje, né? E aí eu, por conta da nossa outra experiência, né, de estar compartilhando o que aconteceu, né, como no caso da criação das personas, eu vou limitar a 5 minutos por grupo, tá? Isso eu acho que dá tempo da gente fechar todos os grupos e poder estar apreciando aí as criações que vocês vão começaram a fazer na semana passada e a gente vai fechar hoje, né? E abrir um espaço para discussões gerais aí no final da aula, tá bom? Então, esse vai ser mais ou menos o roteiro, né, que a gente vai estar seguindo hoje na nossa aula. Bom, eu vou trazer um primeiro comentário sobre a questão das atividades, né? Então, nesse último domingo, foi o deadline para a submissão da primeira criação coletiva, né? E aí eu já tive a oportunidade de dar uma olhada em vários dos textos. Acho que provavelmente até a próxima semana a gente já dá um feedback, um retorno para vocês quanto à criação que vocês fizeram. E eu só queria chamar a atenção de um ponto que acabou sendo muito evidente em vários casos, né? Esse cuidado das instruções que estavam na proposta, né? Seria algo da ordem de 500, no mínimo 500, máximo 1.000 palavras, e eu acho que várias pessoas acabaram ou fazendo menos, né, menos que 500 palavras, ou muito mais do que 1.000 palavras, né? E a outra, o tweet. O tweet é 280 caracteres, né? E eu vi algumas sugestões de quase 1,5 página de tweet, né? Então, assim, nem um Trump, eu acho que chegava a tanto, assim, de você governar, né, a partir do tweet. Então, esse exercício do tweet, ele vinha no sentido da capacidade de síntese, né? Então, se a gente consegue escrever algo como meia página, 1 página, né, sobre um determinado assunto, como é que eu posso estar trazendo essa informação aí de uma forma bem concisa, né, e sintetizar essa mensagem em apenas 280 caracteres? Isso é um desafio muito grande, né? Quando eu comecei no Twitter era 140, pior ainda. Então você tinha que ser muito imaginar, assim, ter uma imaginação fértil e um vocabulário bastante amplo para poder ser capaz de sintetizar essa ideia em poucos caracteres, né? Bom, mas vocês vão estar recebendo, então, um retorno quanto a essa atividade. A gente também identificou que cerca da ordem de quase 40 a 50 pessoas acabaram se submetendo nessa primeira criação coletiva, que é mais ou menos, né, o número de pessoas que acabam vindo para as aulas, né, para 5. Bom, o segundo comentário é quanto ao caderno do artista, né? Eu acho que teve várias mensagens aí que acabaram aparecendo nos vários meios, né, do curso. Então, acho que um cuidado aqui de novo com a linguagem, né? O que eu tinha colocado que não era no dia 12, era a partir do dia 12, ou seja, nesse processo, né, a gente vai estar finalizando, eu já vou comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre detalhes de como vai ser encaminhado esse acompanhamento, né? Então, note que não é uma avaliação nesse momento, é um acompanhamento, né, do caderno do artista, e a partir dessas informações, né, vocês poderem ter a base ou também, né, ter esse retorno do nosso ponto de vista de como está melhorando, de como está enriquecendo, né, essa experiência que é o caderno do artista. E ela não seria um paralelo
ao caderno de laboratório, porque ela vai muito além das atividades que estão sendo propostas, né? A ideia é que vocês, de fato, possam estar despertando outras frentes, outras ideias, trazendo outras referências. E, finalmente, né, a questão dos formulários e de avaliação das aulas, aqueles que ainda não o fizeram, por favor, vão preenchendo enquanto a minha sugestão é, logo após a aula, de estar fazendo essa avaliação. Tá bom, então, onde é que a gente está no curso? Né? Hoje, a gente, na verdade, está fazendo um mês do curso, né? E essa semana a gente vai terminar esse elemento que a gente chama de palavra, ou seja, os textos, né, nos vários sentidos, desde a parte de narrativa, né, a gente vai discutir também, né, como trazer essa informação de texto ao longo de todo o processo, e já na próxima semana a gente vai estar trabalhando com a parte de som. Né? Então, aqueles que gostam de música, né, já vão pensando aí no quais dados vocês gostariam de estar transformando em som, ou quais experimentações vocês gostariam de estar realizando aqui conosco. Né? Eu sei que tem vários músicos e, aqui dentro da turma, e que aproveitem, né, esse momento de estar trazendo essa musicalidade, né, com a física, que nem sempre que a gente tem essas oportunidades. Né? E a gente fechou a primeira criação coletiva, que eu já comentei para vocês. A próxima, ela vai estar ligada a essa experimentação com som, né? Ou seja, além da manipulação de dados em som, que a gente vai estar realizando na primeira semana, na segunda vai ser a produção de um episódio, né, de podcast. Então, já vão pensando nos temas, né, nos interesses que vocês gostariam de estar explorando, né, nesse processo. Bom, só um comentário de novo, né? Acho que como talvez seja uma informação nova para muitos de vocês, né? E mesmo no sentido de como está documentando e como está trazendo algumas das ideias e atividades que a gente vem discutindo aqui no curso, né? Eu só queria realçar essa importância que é do caderno do artista, no sentido de documentar o que vocês vão estar fazendo e simplesmente, assim, a gente acabou já fiz uma olhada, né, nos vários exemplos que já foram passados para mim, e atente-se ao fato que ele, de novo, não é um caderno de tarefas, né? O título é caderno de artista, ou seja, você, de fato, a ideia aqui é a gente ir um pouco além do que simplesmente estar documentando aquilo que foi feito durante as atividades em aula, né? Você pode trazer as referências que acharem interessante e essa contribuição, né? Na verdade, ao final do curso que a gente vai estar, de fato, avaliando no sentido de dar uma nota, né, atribuir, né, um conceito a essa atividade. Entretanto, né, eu acho que em tempos, né, usando esses vários elementos que a gente vai estar trabalhando até para auxiliá-los e não ficar muita coisa ao final, né, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento. Né? Então, vocês não vão receber uma nota, mas sim, né, dicas ou sugestões, né, de como está encaminhando o caderno. Tá bom? Então, vão complementando assim que as atividades estiverem ocorrendo e vão enriquecendo o caderno conforme vocês acharem mais interessante. Eu vou, até esse momento aqui, né, antes de entrar nessa parte de narrativas, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre as atividades até então, né? E fiquem à vontade de estar abrindo o microfone ou colocando no chat, se vocês tiverem alguma dúvida. Professor? Ou não. Sim, boa tarde. Assim, no caso, eu só queria comentar sobre o texto, né, que a gente produziu. O senhor disse que teve alguns até que passaram, né, do limite de mil palavras, tudo. Assim, o meu passou, assim, no todo do arquivo, porém, assim, o texto, ele tinha menos de 1.000 palavras, aí eu coloquei o tweet no mesmo arquivo, entendeu? E as referências Não, também. isso não se preocupa. O que eu estava comentando é para cada uma daquelas sessões das atividades, né? Ah, tá. Não teria nem como, assim, como um bom
bom não, né? Vamos dizer, como um físico, né? O nosso treinamento em física, eu bato o olho e eu já sei quantas palavras tem, a ordem de grandeza, né? Ah, tá. Então, tudo bem, tá. A gente consegue ter esse feeling, né? A partir do... Assim, 1000 palavras significa algo como uma página, né? Num tamanho usual de texto. Então, não é que eu vou ficar lá quantificando, né? Ah, você fez 1001 palavras, então não se preocupe em relação a isso, tá? É mais por conta no sentido de que alguns meios de comunicação, essa limitação, ela existe, né? Você não vai colocando nem menos nem mais, né? Conta do próprio meio, né? Mas é mais essa preocupação mesmo, de forma. Dindara, diga lá. Tá me ouvindo? Sim. Uhum. É uma pergunta aqui do Guilherme. Onde vai ser o retorno do caderno? E-mail, no próprio caderno? Certo, Guilherme. Isso é uma questão logística que, a depender de como for como vocês submeteram, né? Porque tem pessoas que colocam no Instagram, tem outras pessoas que estão disponibilizando no Drive, né? Eu vou, muito provavelmente, usar o próprio Moodle para isso, né? Porque se eu fosse fazer isso no Instagram, por exemplo, eu ia estragar, né? Ou melhor, te dar uns likes da vida, assim. Então, eu não quero contaminar a sua conta de Instagram ou de algum outro meio, né, que você está fazendo no caderno. Então, isso vai ser de uma forma separada, né, e individual para cada um dos contribuintes, tá bom? Não se preocupe, eu não vou colocar um A, menoszinho, mas... Professor, eu tenho uma dúvida. Sobre isso do texto, eu, eu, não, eu não prestei atenção na questão do espaçamento duplo. Aí eu não sei o quanto isso é ruim. Mas, e eu também tinha esquecido de botar as fontes. Aí eu coloquei como comentário no Moodle, logo em seguida, assim, porque como a atividade era para confirmar, não podia editar o envio depois de ter mandado o definitivo, eu mandei lá no comentário, aí não sei o quanto isso é. Sem okay, problemas, isso não é a questão da forma, né? A questão, deixa eu só comentar o porquê do parágrafo duplo, né? É que eu vou ter que ler aí uns 60 textos, né? Se eu vou estar lendo os últimos textos, né? Então, você já fica mais difícil, né? A gente está fazendo ter bastante atenção, né, quanto ao que está sendo colocado lá. E é um espaço que permite, né, no Moodle, a gente pode fazer comentários diretamente em PDF, né? Então, isso ajuda por uma questão de organização. Mas, em nenhum momento, isso vai estar prejudicando, né, vocês. E todas as informações que estavam nos comentários, a gente vai estar olhando também. Tá? Tá bom, obrigada. Mais perguntas? Eu tenho mais uma pergunta. Por favor. Sobre o caderno do artista também. Eu tenho colocado as coisas com um pouco de delay, assim. Tem coisa... Eu cheguei a ver na discussão do WhatsApp os monitores falando que eles vão ver durante a semana toda agora, por exemplo. Mas eu, por exemplo, faltou eu colocar a minha atividade da fita de Moebius, que ainda não terminei de fazer, a foto também. Aí, tudo bem se a gente for completando quando der, assim, o importante é só, tipo... Assim, eu não pretendo colocar tudo também no final do semestre, né? Eu pretendo dar uma Eu acho que agora. esse é o ponto, né? A gente não quer... Porque note que, ao longo das atividades, a gente vai trabalhar com assim, vai vir muitas outras coisas. E a ideia é que você tenha até um crescendo em termos de complexidade, né? Quando você fala de som, depois imagem, vídeo, né? Você está adicionando outros elementos, né, que além dessa da palavra. Então, quanto mais você deixa para frente, né, é mais difícil estar recuperando e estar assim, experimentando da forma
que seria ideal no sentido de você ter um crescimento, um gradiente aí em termos dessas experimentações. Tá? Mas seria esse ponto. O caderno ele vai ser acompanhado, né, ao longo do semestre, toda vez que a gente finalizar um desses elementos. Tá, Tá bom. Mais dúvidas? Tudo bem? Bom, então, eu acho que até me estendi um pouco mais do que eu tinha planejado. Deixa eu falar um pouco da questão das narrativas, né? Deixa eu fechar essa discussão aqui. Um dos pontos, né, que nós discutimos na última aula foi a questão das formas, né? A gente viu ao menos 6 tipos de formas que aparecem, né? Isso foi uma experimentação, primeiro foi uma proposta, né? Em seguida se visualizou e se identificou essas tendências, né? Principalmente na língua inglesa. A gente não tem ainda nenhum trabalho, né, na língua portuguesa, por exemplo, que poderia estar refletindo esse mesmo comportamento. Acho que cada civilização, né, cada povo tem até como uma impressão digital a maneira como você faz as narrativas, né? É muito bonito, por exemplo, o pessoal no continente africano é muito mais uma coisa de oralidade, né? Enquanto que outras situações, né, essa combinação de imagem com a própria palavra, né, o texto, mas no caso que a gente estava explorando, era a partir de uma curva, né, ser possível criar uma narrativa em cima dela. Bom, o ponto agora é, a gente vai finalizar hoje essas narrativas que vocês iniciaram na aula passada, né? Mas uma discussão que eu deveria me aprofundar mais, mas a gente não vai ter muito tempo em fazer isso, né? Que é a questão de como trazer esses elementos de narrativa para um trabalho, né, de divulgação científica, né? Então, esse tipo de situação, né, ela ajuda muito em poder a gente poder estar trazendo, né, a partir desses elementos, fazendo com que o nosso texto, a nossa narrativa em termos de ciência, ela se torne interessante, né? Não apenas um texto acadêmico, que muitas vezes não conversa com o nosso público, ou mesmo um texto completamente narrativo, né, que acaba não informando, né, ou não trazendo aquele rigor que nós gostaríamos de trazer quando a gente faz a divulgação científica, né? E aí tem alguns elementos que são interessantes que a gente vai usar em outro momento no curso, é quando a gente estiver fazendo um press release, né? Ou seja, a gente vai fazer um documento que a gente vai estar distribuindo para jornalistas, né, e para a mídia, de tal modo a divulgar aquele trabalho que a gente realizou, né? Bom, então o que é interessante usualmente, né? Acho que o primeiro ponto que aparece, que está sendo bastante importante, logo de início, a gente trazer o que os americanos, a tradução seria uma isca, né? Você cativar o teu leitor quanto àquele tópico que você vai estar trazendo. Isso pode ser feito de várias formas, né? É quase que um convite, como eu coloquei aqui, um convite para você convidar, não, você está convidando esse leitor, né, para uma aventura, né? Então, isso pode vir, por exemplo, na forma de pergunta, uma pergunta que é instigante, uma pergunta que acaba trazendo, né, essa necessidade do leitor de continuar, né, aquela leitura, né? Então, é muito, por exemplo, livros de romance policial, ele tem muito disso, né? Se você lê a Agatha Christie, por exemplo, ela, essencialmente, enquanto não resolveu o mistério, né, você está lendo, né? Então, a ideia é trazer um pouco desses elementos, né? O segundo, que como muito no nosso caso, eu vou estar falando um pouco da física mais, né? Ela envolve um raciocínio abstrato, numa linguagem matemática um pouco mais elaborada, que é o que a gente usualmente, nós normalmente utilizamos dessa linguagem, né? Isso pode virar uma barreira, né, para o leitor. Então, a gente fazer um apelo à imaginação, né, sem perder, isso é um ponto importante,
esse rigor, ou esse compromisso, né, com as observações colocadas, isso também ajuda nesse processo de cativar o leitor em relação àquele texto, né? E uma das formas de você fazer isso é criando analogias, né? Então, são analogias que vão estar conversando com aquele dia a dia, com aquele imaginário do teu leitor, né? E a gente fez esse exercício, né? Quando a gente propôs a questão das personas, né? No texto que vai ser direcionar aquelas pessoas, né? Esse momento que você pensa, como é que essa persona, né, vai estar se comportando ou vai estar recebendo essa informação, né? É onde começa a se trabalhar alguns desses mecanismos, né? Além do mais, né, algo que é muito... As pessoas, às vezes, a gente tem a tendência na física, eu me incluo aí eu e acho que muita gente do meu grupo, com quem eu convivo, né, que a gente quer mostrar tudo que nós fizemos, né? E isso, às vezes, para um texto, para um público que não necessariamente é o público acadêmico, e mesmo o público acadêmico, né, uma pergunta que a gente tem sempre que colocar: qual que é a ideia-chave, o conceito-chave que você quer passar, né? Porque se você vem com muitas coisas, para o leitor vai ficar difícil entender o que é realmente importante, o que é, de fato, a contribuição, né? E aí uma estratégia que ajuda bastante é a gente ter esse conceito-chave, ou seja, qual foi a nossa contribuição-chave, né? Ou qual que é a contribuição que aquele grupo trouxe, né, de fato, que resume bem aquele avanço, né? E, a partir disso, ir desenvolvendo, né, o teu trabalho, o teu texto, né, ou a mensagem que vocês gostariam de estar passando, né? Se você vem com muitas ideias, para o leitor, primeiro vai ficar confuso para saber o que é importante e o que não é importante, né? E aí vem um papel meio de curadoria em relação a esse conteúdo, né? E uma das formas de você fazer isso é sempre ter tanto o começo, o meio e o fim bem claro e interconectado, né? Então, não adianta vir com uma mensagem, uma pergunta-chave, depois, né, vir com aquele linguajar, né, bem mais acadêmico, mais difícil, né, na qual você já perde o leitor aí ao longo do percurso. Então, a ideia é ser coerente, né, do início ao fim, quanto ao texto. E uma das formas, né, de tentar evitar esse desvio de concentração aí do leitor toda vez que a gente usar um termo técnico, explicar esse termo técnico, seja por analogia, né, seja diretamente, né, ou fazendo o link para um outro texto ou alguma outra referência, né? Então, quanto mais a gente evitar jargões, muito mais próximo, né, da gente ter esse texto de uma forma interessante, né, um compromisso, obviamente, do conteúdo, né, da maneira como é feita em ciência, mas sem criar uma barreira, né, para o leitor, para que isso aconteça. E, finalmente, né, que ele seja relevante, né? Então, por mais detalhe que é a sua pesquisa, ela vai estar dentro de um contexto mais geral, né, e que certamente você vai poder fazer essa conexão com o seu leitor. Então, quanto mais ter uma identificação, né, do leitor quanto às implicações, né, da sua contribuição ou da contribuição de um determinado grupo para um determinado problema, né, mais fácil essa simpatia, essa conexão, né, e mais interessante se torna essa narrativa também, né? Então, a gente, muitas das vezes, eu não estou falando não é uma propaganda no sentido de você estar vendendo, né, um produto, mas você entender, né, que aquela contribuição ela está dentro de um contexto mais geral e sim conversa, né, com o que a gente espera do ponto de vista de ciência. Então, vários desses elementos aqui a gente vai explorar em um outro momento do curso, né, que quando a gente estiver trabalhando, de fato, vamos estar trazendo um artigo científico ou um trabalho de vocês, né, seja de iniciação científica ou de alguma outra atividade de pesquisa que vocês realizem, e a gente vai estar
traduzindo, né, esse trabalho, né, de tal modo que possa ser acessível para o público em geral, né? Então, é a gente sair dessa narrativa, ou melhor, dessa não narrativa, né, que é o comum no artigo científico, e levar para algo interessante, sem cair, né, de novo, em um texto ficcional, né, como a gente vai trabalhar também na próxima aula. Né? A próxima aula fala amanhã. Né? Então, o que é que a gente vai fazer amanhã? Né? Amanhã, eu, na verdade, havia sugerido para vocês, né, na semana passada, que vocês escolherem, né, uma fake news, né? E o que a gente vai estar realizando amanhã vai ser uma discussão sobre essa fake news. Então, cada um de vocês, a gente vai dividir em grupos, né, de acordo com o tema, ou da melhor forma que vocês entenderem que pode ser interessante, né? E vocês vão estar, cada um vai ouvir a fake news do outro no grupo, né? A partir disso, vocês vão escolher aquela que é mais interessante, né? Esse interessantes, ele está em aspas, exatamente de uma forma provocativa, no sentido de o que é interessante é vocês que vão definir, né? É algo que está muito fora da realidade, é algo que talvez tenha um certo interesse obscuro ali na maneira como foi colocada aquela fake news, né? Então, é algo que vocês, né, vão estar fazendo essa escolha. Em seguida, a gente vai identificar, né, qual que é o conceito científico, se essa fake news estiver ligada a pontos de física, astronomia, qual que é o conceito físico fundamental, né? O que está por trás, o que está errado ali do ponto de vista de entendimento científico, né? E, em função disso, a gente vai, uma vez que a gente identificou esse conceito, né, vamos olhar o que é que a gente tem disponível sobre esse conceito, né? Uma sugestão aqui vai ser, por exemplo, a Wikipédia, né? Então, a gente vai sair da fake news, eu vou falar um pouquinho sobre fake news, como identificar fake news, né? No segundo momento, vocês vão estar escolhendo aquela que vocês acharem mais interessante dentro do grupo, né? A gente vai discutir em cada um dos grupos qual que é o conceito físico ou conceito científico por trás, né, que não está sendo atendido naquela fake news, e a gente vai olhar na Wikipédia, em português, né, o que é que temos quanto a esse conceito. E aqui a gente vai estar olhando, fazendo uma comparação aí com o que tem disponível em outras línguas, por exemplo, a língua inglesa, né, ou outras línguas que vocês tiverem, sejam fluentes. Tá? E a gente vai notar, né, que muitas das vezes o verbete em português ele é essencialmente muito mais superficial comparado com outras línguas, né? E aí vem a nossa atividade final, né, que não necessariamente vai ser realizada amanhã, que é a gente revisar aquele conceito em português, ampliando, né, a ideia desse conceito para um público em geral, ou seja, para uma linguagem, que é a linguagem que a gente assume, né, que seria na Wikipédia. O que é essa linguagem? É o primeiro contato que uma pessoa vai ter em relação àquele conceito. Então, muitas das vezes, né, se ela é bem construída, né, ela tem um gradiente assim, de complexidade e ajuda, né, primeiro, a pessoa já a identificar o que é que está por trás, né, o que é que seria aquele conceito. Então, a gente vai sair de uma fake news para um ativismo, né, onde o efeito, vocês vão ver, depois eu vou trazer para vocês, no momento que a gente vai alterar, eu vou criar uma conta na Wikipédia para essa disciplina, no momento que a gente alterar esse verbete, a gente consegue monitorar, né, o número de pessoas que acessam a eles, né? E aí vocês vão ficar surpreendidos o quanto de pessoas, né, acaba acessando e qual a importância da gente ter uma informação com curadoria, né, em particular em física, em ciências, né, de tal modo que possa evitar, né, ou de alguma forma, né, combater, né, algumas dessas mensagens, né, que são propagadas em termos de fake news. Então, nosso ativismo vai ser construir os conceitos de uma forma não rigorosa, mas de uma forma consistente, né, com o que a gente sabe até o momento em termos de ciência, né? Mas isso vai ser para amanhã, só estou dando um spoiler do que a gente vai fazer em termos de narrativas. A gente olhou primeiro a narrativa ficcional, que foi a aula passada,
eu trouxe aqui alguns elementos que a gente pode usar para construir a narrativa, né, dentro da nossa divulgação científica, e amanhã a gente vai estar revendo algumas narrativas, como fake news, né, e usando um ativismo, né, para poder, de fato, estar combatendo esse tipo de situação. Né? Bom, então, voltando para o que a gente vai fazer hoje, né, de Volta para o Futuro, essencialmente, a gente vai estar fazendo a finalização das histórias, né, e ao final, depois de um certo meia hora, 40 minutos, né, nós voltaremos aqui a essa sala e cada grupo vai contar em 5 minutos a história que vocês obtiveram a partir, né, daquela curva que vocês escolheram na semana passada. Né? Então, minha sugestão, cada grupo escolha um representante, né, para contar a história, pode ser também como um jornal, vocês assim, inventem da maneira que vocês acharem mais pertinente para o tipo de história. Né? E é interessante para a gente estar olhando, a gente que eu falo a turma inteira, né? O gráfico que vocês escolheram, né? Para tentar identificar esses elementos, se de fato positivos, negativos, né? Dentro da narrativa que vocês vão estar trazendo. Né? Isso vai ser feito em 5 minutos. Aquela outra atividade que foi proposta, aí vocês podem trazer para dentro do caderno do artista, né? Que é algo individual, que eu acho que fala um pouco de cada um, né? E dessa forma a gente acaba vai poder, né, eu pelo menos vou poder apreciar, né, as visões de vocês em termos de como é que qual curva de alguma forma captura, né, essa trajetória de vocês aí ao longo da vida. Bom, nesse sentido foram feitas essas diferentes salas, né? A gente vai recriá-las novamente, né? E a partir a partir de agora, a gente teria em torno de meia hora, 40 minutos para finalizar, né, as histórias, e depois voltamos aqui e vocês vão contar para a gente o que vocês fizeram nesse tempo. Legal? Dúvidas, questões? Pedro, se você puder abrir já. Beleza. Vamos ver aqui. Professor, Pois não. quem não ficou para discussão na aula passada entra numa sala aleatória agora? Poderia ser, né? Eu sugeriria, talvez, a gente entrar naquela que tem menos pessoas, né? Em qual tem menos? Já vamos descobrir rapidinho. Professor, Diga lá. eu caí e aí eu preciso do co-host de novo. Eu acho que a gente vai colocar aqui rapidinho. Eu te perdi aqui. Acho que agora você já deve estar. Tô, obrigada. Professor, o que seria a poesia quântica? Então, a poesia quântica foi uma experimentação que a gente acabou sugerindo na aula passada, né? Que seria como uma estrutura do texto que ele, de alguma forma, captura, né, alguns dos fenômenos que a gente observa em quântica, né? Por exemplo, emaranhamento, né? A questão de coexistência, né, de estados, superposição de estados, né? Ou na interpretação de Copenhague, né, o colapso desses observáveis. Então, a ideia era propor propostas que, de alguma forma, pudesse estar conversando com essa estrutura. Entendeu? Difícil, tá. Entendi, obrigado.
Professor, eu não vi na semana passada qual sala que é para entrar, que tem menos gente, vocês Então, eu falaram? estou olhando aqui, ó, a sala 1 estão com 2 pessoas, a sala 3 está com uma só. A 8 está com 2. Então, A 9. algum, Ah, não. Tem bastante. Desculpa. a 9 ela já tem 7 pessoas, né? Acho que são das... Sim, sim. É que eu vi a barrinha, eu não tinha descido toda a barra. Então, a que menos tem é a 3, a 6 6 e e a a 8. 8. Uhum. Acho que dentro desses temas podem estar entrando naquelas, né, que vocês acharem mais interessante, mas de preferência aquela que tiver menos. Alguém ficou sem? Gostaria de ter sugestões? Tá, agora eu vou ir para as salas para conversar com as pessoas. Só tem mais 2 pessoas aqui. Legal, Pedro. Uhum. Também vou. Acho que só tá o Wellington. Wellington, você gostaria de ter alguma sugestão? Eu vou te encaminhar para de menor. Tá?